Boa noite, oficial para todos, claque de corte. Boa noite. Então, hoje é um dia especial, interessante para nós, porque hoje começa a nossa escala dos 10 minutos. Quem é do ano passado conhece bem o que eu estou falando. A gente tem uma escala onde a gente coloca alguns temas e as pessoas se inscrevem para fazer 10 minutos, 7 minutos. Às vezes tem gente que fez 25 minutos, não tem problema. A pessoa embala ali, se apaixona pela ideia, e isso é muito bom. Então, é um estudo inicial, né? Então, hoje nós vamos ter o estudo inicial, dos 10 minutos, ou 15, ou 7, não importa. E esse estudo inicial, ele é importante entender que é bom para as pessoas desenvolverem, porque quem faz o estudo inicial sempre diz assim, olha, primeira vez, segunda vez que eu fiz, eu tive que buscar muita informação para fazer 10 minutos, 12, 15 minutos. Isso é muito positivo para o nosso aprendizado. Ô, Eliane, então isso é muito positivo. Então, é assim, eu recomendo que vocês, eu vou mandar a escala para vocês, eu não lembro se mandei, se não mandei, ou se mandei, vou mandar de novo. Inclusive, a escala que eu fiz foi baseada nos temas do Evangelho, mas aí, eu conversando com a Grace, a gente vai colocar alguns temas desse Sugestão. livro. Os temas são sugestivos. Nós vamos colocar uns temas do Reforma Íntima Sem Martírio, porque ele tem temas muito interessantes relacionados com tudo que a gente vai falar no segundo semestre. Então, assim, eu sugiro que vocês se candidatem, a gente vai mandar o livro em PDF, ele está em PDF, nós vamos mandar para vocês pelo e-mail. Então, está lá, o tema tal. São 2 páginas, ela é muito didática, Então, assim, 2 páginas você lê o tema, é profundo, você faz o seu resumo e a gente aproveita para discutir um pouco esses minutos iniciais aí, né, do assunto que foi falado. Então, essa é uma coisa legal que a gente vai começar hoje. A gente nunca começa isso logo no início para não assustar as pessoas novas, mas como o que tinha que ser assustado já foi, né? Então, quem não está assustado vai ficar aí. Então, a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer a prece e depois a Grace vai fazer a introdução com o tema que ela vai trazer para a gente e depois a gente volta para a nossa aula, né, para terminar alguns assuntos importantes que nós temos aqui, ok? Eu mandei material para vocês, mandei o WhatsApp, como sempre, mandei o WhatsApp para o grupo de doutrina, mandei o WhatsApp para os participantes, que recebe individualmente, né? Deixa eu ver aqui, admitir, estou admitindo umas pessoas. Aí, nós vamos, talvez essa aula e mais uma, nós vamos talvez fechar o tema de doutrina e vamos recomeçar no desenvolvimento humano. É o que eu sempre falo com vocês, a gente fica pingando para lá e para cá, uma hora eles se juntam, uma hora separa, não tem problema. E quando a gente começar a falar das leis, que não está muito longe, esse leva um tempo maior, depois eu vou passar para vocês a previsão de todas as aulas, todos os assuntos que nós vamos falar até o final do curso. Eu estou montando isso no detalhe e vou passar para vocês. Para montar isso, para vocês terem uma ideia, eu tive que ver 40 vídeos do ano de 2020, porque o ano de 2020 eu entendi que ele teve mais, não é mais conteúdo, mas ele foi mais rico em algumas coisas do que o 2021, eu percebi isso. Então, o que nós vamos fazer? Eu revi isso e remontei algumas coisas. Então, eu vou mandar para vocês uma tabela de Excel, onde vocês vão ver quais os assuntos que nós vamos tratar, e vocês vão ver que o assunto de leis leva um bom tempo, mas depois a última lei, que é a perfeição moral, leva o resto do ano inteiro só essa lei, porque ele vai falar exatamente de todo o nosso processo de aprendizado sobre nós, sobre a nossa mente, todo esse processo, tá? A pergunta agora para não se apavorar, ninguém se apavore, vou fazer uma pergunta assim para ninguém se apavorar. Quem gostaria de fazer a prece inicial para nós? Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos então fechar nossos olhos, aproveitar esse momento e acalmar nossos corações, nossos pensamentos e entrar numa corrente de vibração única, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, o dom da vida, e por estarmos aqui todos reunidos, em nome de Jesus, do seu Evangelho, nosso Mestre, nosso guia, nosso socorro espiritual. Que possamos, então, aproveitar bastante esses 90 minutos que temos, possamos
vibrar de maneira a entender tudo os ensinamentos de hoje, e que nossos irmãos espirituais do Centro Espírita André Luiz, que sempre estão conosco, nos intuindo, nos ajudem nesse momento, né? E rogamos a Deus, nosso Pai, e estenda suas mãos para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, aqueles que estão em situação de desespero, todos os espíritos encarnados e desencarnados estão em situação de dificuldade. Que assim seja. Obrigado, Fred. Gente, então eu vou deixar com a Grace. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Bem, gente, antes de começar a apresentação, eu gostaria de falar com vocês qual é o objetivo dessa aula de hoje. Eu sempre converso com ela e o seguinte, a minha preocupação maior, né, em relação a mim mesma, né, e quando a gente senta aqui e vem trazer informações a vocês, como eu sempre falo, que é importante estudar a doutrina, é importante igual esses conceitos da introdução do espiritismo, as leis morais, tudo é muito importante. Mas, como eu falo assim, eu sempre viso como primordial o interesse pessoal de cada um de nós na reforma íntima, nesse autoconhecimento, de nós nos conhecermos melhores, de termos um foco em nós mesmos, não por egoísmo de focar só na gente, mas sim para nós nos melhorarmos. Porque se nós tivermos esse autoamor, se nós tivermos esse interesse por nós mesmos, esse compromisso conosco mesmo de nos melhorar, nós vamos absorver melhor tudo que nós aprendermos aqui e vamos colocar em prática na nossa vida. Então, hoje, para iniciar, dando abertura a esses 10 minutos que teremos, que vamos disponibilizar para todos vocês participarem, eu hoje trouxe um tema muito interessante, que é sobre esse autoconhecimento, sobre esse compromisso de nós conosco mesmo e de nós com o nosso doutrina espírita, com o nosso aperfeiçoamento. Então, vou começar a apresentação para a gente... Bem, gente, o título que mais se aproximou para o que eu gostaria de falar hoje é Consciência de Si. E eu tirei a minha base de tudo que eu vou falar hoje, do livro, esse que eu acabei de falar com vocês, que eu vou encaminhar em PDF, que é Reforma Íntima Sem Martírio. O tema já é muito sugestivo, né, gente? Muito falado no meio espírita da necessidade da reforma íntima. E por que não nós fazermos isso sem martírio? Porque, geralmente, quando nós falamos em reforma, vamos imaginar uma reforma de uma casa. É aquela confusão, é difícil, né? Antes de ter o final feliz, né, de tudo organizado, é aquela dificuldade, custo, e uma trabalheira danada, né? E a mesma coisa quando nós falamos em reforma íntima, geralmente, né, nós precisamos focar em alguns aspectos. Quem dera fosse assim, olha, parei para pensar em mim, percebi que eu tenho X coisas para serem aparadas, né? E pronto, já que eu já me percebo assim, pronto, está feito, né? Mas não é assim, né, gente? E aí eu coloquei aqui como início essas fases de descobrimento de si. Quando nós queremos ter consciência de si, de nós mesmos, a primeira fase que nós devemos parar para refletir é sobre o quê? Sobre o conflito. O conflito sobre o que eu quero, o que eu não quero. Nós temos que começar a analisar. Quando eu olho para mim e falo o que eu quero, o que eu não quero.
que eu quero ser nessa vida, o que eu quero para a minha evolução, o que eu quero como ser humano, e o que eu não quero mais, o que tem em mim que eu não quero mais. Já gera conflito, gente. De cara já começa o conflito aí. Um outro item, observação de si. É estimular-se das pequenas vitórias. Quando nós observamos para nós mesmos, é fundamental. Eu tenho batido muito nessa tecla sobre o auto-amor. Nós valorizarmos as pequenas conquistas. É nós olharmos para nós com amor, com respeito, e falar que seja uma coisinha que o mês passado eu fazia, hoje eu não faço mais, que o ano passado eu fazia, hoje já não me pertence mais isso, né? E nós comemorarmos essas pequenas vitórias, porque nós não vamos dar saltos evolutivos, mas se de pequenas e pequenas vitórias, nós vamos amealhando recursos para poder cada vez mais dar passos mais largos. Outro importantíssimo é a perseverança. O que vem ser a perseverança? Eu tentei, eu observei que eu tenho falhas, que eu preciso me mudar, mas eu caio, eu levo quedas. Às vezes eu dou 3 passos e caio. Não importa. Tantas vezes a gente cair, nós temos sempre que levantar. Não tem essa, eu acho que quem já não passou por isso, às vezes a gente pisa tanto na bola que a gente fica com vergonha até de fazer prece, né? Meu Deus, de novo, a gente pede tanta ajuda espiritual e a ajuda vem de fato, e a gente às vezes até consegue dar aquele passos, avançar no nosso objetivo de melhora, e de repente a gente vai e escorrega. E aí, mas qual é a ideia? Vamos aquela coisa, nós somos brasileiros, né? Não vamos desistir nunca, vamos tentar de novo, vamos nos levantar. E a esperança. A esperança é a palavra-chave aqui da irmã do Fogo. Fala sempre em recomeçar. Ela usa essa palavra recomeçar como uma palavra de ordem até. Inclusive, a nossa própria reencarnação é sempre o recomeço, né? Então, esses aí são os primeiros itens, né? E baseado nesses primeiros itens iniciais, vem essa frase: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Isso aí, gente, vem lá do Paulo, né? Imagine vocês, Paulo, espírito, já com do forte do Paulo, da determinação, mesmo quando ele era o Saulo, ele sempre foi muito determinado, de todas os erros que ele cometeu, mas ele tinha sempre o foco, ele fazia aquilo porque ele acreditava que aquilo era o certo. Então, Paulo sempre, o espírito Paulo, sempre foi muito, espírito muito forte, determinado, né? E depois de já ele nesse processo todo de apóstolo de Jesus, né, ele ainda passava por esse dilema de fazer o bem que ele queria fazer, todo o bem, não conseguia ainda, e ainda fazia mal. Nós também somos assim, né? E como, né? Mas, então, que hoje seja esse início de ano, ainda estamos no início, né? Nós tivemos essas primeiras aulas para nós nos ambientarmos, para nós decidirmos o que é que nós queremos em relação ao curso, né? E agora que hoje seja uma base para a gente daqui para frente caminhar mais firme, gente. Não só em relação ao nosso curso, mas em relação a nós mesmos. Que o objetivo maior aqui é nós olharmos para nós mesmos e nos percebermos melhores a cada dia. E aí falamos sobre reforma íntima, né? E falamos no conflito, que é conflitante, né? Mas vem aí, ó. Quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como desafio o encontro consigo. Nem sempre é tão fácil a gente olhar para a gente mesmo, olhar no espelho, se encarar de frente, né? Sem máscaras, né? Máscara, literalmente, né? As máscaras de proteção do coronavírus, as máscaras, as personas que nós colocamos em nós mesmos, né? Ninguém melhor
para nos olhar profundamente do que nós mesmos, né? E nem sempre é muito fácil, né? Então, é um exercício até que a gente, às vezes, em aulas de filosofia, a gente propõe muito da gente parar e ficar fixamente olhando para nós no espelho. Muitas vezes a gente abaixa o olhar. É interessante, né? A gente não consegue se encarar profundamente, né? E aí vem, como adquirir noção clara sobre a nossa posição espiritual? Quem eu sou? Como que eu estou espiritualmente? Será pelo fato de eu, aquela coisa, não desejamos mal a quase ninguém, né? Só um para um, isso, né? Que a gente deseja, né? Mas não é para todo mundo, né? A gente faz um trabalho solidário, a gente vai ao centro espírita. Será que isso é suficiente nessa para nós nos avaliarmos um espírito assim melhor? E aí vem essa pergunta: como adquirir noção clara da nossa posição espiritual? Aí vem a sugestão aqui: a única postura que nos garante a mínima certeza de que estamos fazendo algo em relação à nossa ascensão espiritual, tanto encarnados ou desencarnados. Olha a seriedade, gente. É a continuidade que damos aos projetos, às metas de renovação que idealizamos, que projetamos. Olha que coisa séria isso. É muito comum, virada de ano, né, a gente fazer 1000 projetos, né, de melhora, vou fazer dieta, sabe, vou ser mais disciplinado, vou começar um curso e vou levar à frente, vou evitar muitos vícios que eu tenho, né? Então, a gente faz 1000 planos, né? Às vezes 1000 projetos, mas qual é o nosso parâmetro aí se nós estamos conseguindo realmente essa ascensão? É o como? A persistência, a continuidade. Às vezes nós começamos, no meio do caminho até existe muito, a gente falar da seleção natural, né? Aí vai aquela empolgação, tudo, conforme na parábola de Jesus, né? Sementinha que cai ali no solo, mas muito rasinho, né? Ela brota, né, com aquele vigor, de repente vem o sol e ela murcha, acaba, né? E nós muitas vezes nos vemos nessa situação. Quantas coisas a gente começa e não continua. E não é só nós encarnados, não. Os desencarnados, a irmã Silufo cita também isso. No plano desencarnado, a mesma coisa, de comprometimentos, né? E o que vai nos posicionar se nós estamos realmente cumprindo as nossas metas é essa continuidade. Tudo que eu estou falando, gente, se vocês quiserem, pegando carona no que o Ruela sempre fala, quiserem interromper, colocar opiniões também, por favor, tá? Isso aqui é tudo para a gente pensar e daqui para frente colocar esses conceitos mais fortemente em nossas vidas. Então, a importância aí de nós traçarmos essas metas e darmos continuidade aos nossos projetos de renovação, idealizando, volte e meia até de fazer uma avaliação daquilo que nós idealizamos, se estamos conseguindo, né? Se não estamos conseguindo 100%, reforçar nosso desejo, as nossos objetivos de melhora e dar continuidade, não parar nunca. Né? E a observação de si mesmo. E quando nós traçamos esses projetos, quando nós traçamos metas, o que eu preciso fazer, gente? Volte e meia, né? Nós precisamos parar e olhar para a gente e perguntar. Aproveitem esses momentos, vão pensando aí, em que eu estou melhorando? Cada um de vocês. Aproveita, reflita, faz um feedback rapidinho, né? Agora dá para fazer uma pequena análise, mas depois pensem nisso, com mais calma. Mas analise, procurem agora, nesse momento, encontrar uma ou muitas coisas em que cada um de vocês está, cada um de nós, que eu também estou fazendo isso, eu estou melhorando. Né? Com muita honestidade, a gente observar isso em nós. Aí precisamos ter noção clara sobre as conquistas interiores.
mesmo que pequenas. É valoroso o núcleo mental de motivação para a nossa empreitada de renovação. Foi o que nós falamos. Se nós conseguirmos uma coisa pequena que seja, é que eu estou no caminho certo, né? Persistência, eu vou conseguir. Outra e outra e outras, né? Embora os obstáculos que serão, está escrito errado aí, tá? Que será, mas que serão, né, gente? Os obstáculos que serão muitos, não devemos nos permitir facilidades. Vai ser fácil? É fácil? A gente não dá? Não. Não, não é. Tem obstáculos, sim, é difícil, não é fácil. Mas o que que nós vamos precisar? Coragem, determinação e otimismo, indispensáveis para vencer os desafios. Se fosse fácil, o nome já diz, seria fácil, né? Não teria tanto valor, né? Até. Então, os obstáculos aí que nós devemos vencê-los, né? Não vai ter facilidade, mas se nós tivermos coragem, determinação e otimismo, inclusive a ajuda espiritual vem, nos dando a mão e nos levando para frente. Outro assunto, falamos aí da coragem e falamos lá de novo da perseverança, persistir, não desistir, recomeçar cada vez que precisar, tantas vezes quando for necessário, né? Recomeçar é uma palavra realmente muito inspiradora. Quantas vezes fizer necessário, nós devemos recomeçar. Devemos sempre recomeçar, resistindo aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertação que almejamos. Então, falamos aí, olha que eu falei semana passada o legal da irmã Silvio, que ela fala as coisas e ela sempre dá uma dicasinha de como a gente alcançar essas coisas, né? E ela fala, olha, vamos recomeçar, não desista, tudo. E ela dá algumas sugestões. Como a gente deve fazer isso? Se nós caímos, se nós percebemos, se não estamos conseguindo, de fato, dar aquele espaço que nós tanto almejamos, como nós vamos fazer isso? Ela dá umas sugestões. Trabalhando, mesmo que cansados. Não vamos pendurar a chuteira, jogar a toalha. Está difícil, está complicado, mas vamos continuar. Servindo, mesmo que carentes. Muitas vezes a gente escuta falar, não tem nem para mim mesmo, como eu vou fazer? Né? Gente, a grande jogada é essa, né? Faça. Mesmo, eu estou carente, porque às vezes quando você se dispõe a fazer alguma coisa, a doar alguma coisa de si, mesmo que você não esteja ali no seu melhor momento, aquilo vai servindo de uma energia para que você consiga se fortalecer. Então, essa dica é muito boa. Vamos sempre, sabe, se sentir no seu melhor momento ou não. Às vezes a gente até fala, tá até meio falso fazer isso. Não importa, vamos fazer. Estudando, mesmo que desmotivado, nem sempre. Às vezes a gente pega um livro, é tão interessante. Ontem, quando eu estava fazendo esse estudo, até lembrei muito das aulas do Ruela, muitas coisas eu estou fazendo, aí eu lembro das nossas aulas. Né? Eu sentei para fazer isso, acho que foi sexta ou sábado. Quando eu acabei de sentar, eu sentei na mesa, na sala, aí na hora, vou lá buscar água. Aí fui pegar água. Aí sentei de novo, olhei para o celular, deixa eu ver se tem mensagem no WhatsApp. Na hora, eu falei, Grace, olha, acorda. Você não está vendo as distrações que a mente faz, né? Me tirando do foco. Na hora, eu desliguei o celular, falei, não estou com sede, não estou com fome, não estou com nada. Eu vou agora sentar e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que se observar, nós mesmos, muitas vezes, nos sabotamos, né? Diante dos nossos objetivos. Né? Então, nós temos que observar isso todas as vezes que nós nos percebermos, nos sabotando, nós devemos dar um break em nós mesmos. Não, o que você quer, né? O que você está fazendo? Então, aí, aprendendo, mesmo que sem objetivos definidos,
para que eu agora vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu fazia faculdade, eu via aquelas derivadas. Gente, era um tormento na minha vida, fiz matemática, né? E eu pensava assim, para que eu estou estudando isso? O que eu vou usar? Eu não conseguia nem entender para que eu ia, em que na minha vida. Eu tinha que estudar tanto para compreender aquelas coisas e o que eu ia usar na minha vida de prática. Aí eu estou lembrando, mesmo sem objetivo definido, mas alguma coisa ali, ó, a nível do meu cérebro, de desenvolvimento, da minha percepção, houve uma valia, né? Então, mesmo que a gente esteja estudando, mesmo assim, para que eu estou estudando isso? Mas vamos estudar. Sempre, nunca, aprender nunca é demais, né? Pode ser até cultura. É ter cultura, exatamente, né? E como nós falamos em recomeço e citamos que a nossa reencarnação é mesmo um grande mecanismo divino de recomeço. Por isso que nós falamos, recomeçar, essa palavra de ordem, né? De recomeçar sempre. E esse primeiro mecanismo divino que Deus nos oferece é a reencarnação, a oportunidade de nós recomeçarmos, né? Para ajustarmos as arestas, para nós termos a oportunidade de acertar aquilo que nós erramos, né? E aí vem a fala aqui da irmã. Ela fala, justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outro tempo e aplanemos nossos caminhos tortuosos. Gente, todas as vezes que nós deixamos um compromisso para trás, quando nós vamos buscar o fardo, é sempre mais pesado, né? Então, as dificuldades que nós temos nessa vida, as nossas dores, nada é sem um merecimento. Ele fala aí mesmo, né? Temos o que merecemos e somos o que plasmamos, né? Então, não existe, quando nós temos essa consciência, que não existe injustiçados, e que não existe injustiça, né? Então, quando nós temos, o Espiritismo é bom que nos dá, que nos coloca com os pés no chão, muito consciente, eu não sou coitadinha em nada. É claro, né, se nós vemos, eu estava pensando nisso, sobretudo, sobre guerras. Ontem eu vi um depoimento, como que fala? Não, um vídeo falando sobre a Cracolândia em São Paulo, fiquei tão chocada. Eu falando, meu Deus, como pode espíritos viverem dessa forma? Falando, tem uma razão. Aí fala assim, mas são espíritos devedores que merecem de algum karma que tem para viver essa vida tão infeliz. Mas cabe a nós o quê? Ter compaixão, né? Então, não é a gente ver um irmão sofredor, numa situação difícil, tudo fala, que ele merece que plasmou isso para a vida dele, problema dele, não. É a nossa oportunidade também de trabalhar o nosso coração. Mas com essa consciência que nós temos tudo que nós merecemos e o que nós plasmamos, aí é bom que a gente tira definitivamente a capa de coitada, coitada, coitado, né? E nós olhamos com respeito, né? Falamos, olha, se você está merecendo isso, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, então, e a gente começa a se ajudar com amor, né? Para a gente ir tirando todo esse karma que porventura nós tenhamos, né? E essa observação, nós não queremos ser mais o que fomos, gente. Deu, né? A gente tem coisas que a gente olha para a gente e fala, meu Deus, eu não quero, não quero. Mas aí vem o outro lado. Mas ainda também nós não somos quem queremos, quem devemos ser. Eu não quero ser mais o que eu fui, né? Mas também não sou ainda o que eu quero. Então, está falando a frase do Paulo, né? Aí vem a pergunta, então, quem somos? Para cada um de nós pensar. Nós somos, né? O que somos, quem somos, né? Espíritos ainda, né?
nos primórdios ainda da evolução, né? Mas que com a graça de Deus, com a misericórdia divina, já estamos tendo essa lucidez da necessidade de melhora, né? Estamos aqui estudando, procurando, né? Nos melhorar, sendo mais solidário, mais fraterno um com os outros, né? E aí nós vamos nos percebendo quem nós somos e o que nós queremos ser, e vamos atrás desse novo eu, né? E vem aí, nada melhor do que nós termos esperança. Nós falamos tanta coisa, é difícil, não é fácil, né? Vencer as dificuldades, né? Mas nós temos essa nossa grande irmã, que é a esperança, né? E que a esperança não desfaleça diante desse prognóstico. O que é um prognóstico? O prognóstico é aquela ideia do problema, né? Que nós temos, né? Baseado em fatos reais, né? Olhando para nós mesmos, a gente sabe que tem uma zica, que um problema, né? Então, a gente consegue ter esse prognóstico, né? Mas, se nós temos esperança, nós conseguimos ir em busca de meios para a gente vencer essas dificuldades, né? As nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. A gente não consegue nada sentar, meu Deus, eu quero melhorar, eu quero ser melhor, e vai, a coisa acontece. Não é assim que acontece, né, gente? Que a dor sirva para dilacerar a aresta e podar espinhos da imperfeição. Que a dor sirva para o despertar da consciência em si mesmo. Todas as vezes que nós sofremos, tivermos alguma dificuldade, ao invés da gente se lamentar, chorar, meu Deus, por que eu estou fazendo? Por que logo comigo? Porque eu, fulano, Beltrano, é o marido, é filho, é o patrão, é a vida, é o preço do combustível que está alto, é a guerra. De vez a gente querer pôr mil responsáveis nos nossos problemas, né? Vamos, né, pegar essa dor, né, que nos dilacera, né, e vamos aproveitar e fazer com que ela pode os espinhos da nossa imperfeição, né? E lembrando, né, como ele falou, que a dor sirva para a gente despertar. Fala, se eu sinto, se eu tenho dor, se eu tenho dificuldades, se eu ainda não consigo ser aquilo que eu olho para mim, poxa, eu gostaria de ser uma pessoa muito bacana, legal, calma, sabe, gente boa, educada, gentil, e ainda não consigo ser. Mas quando a gente tem esse despertar da nossa consciência, já é aquele insight, aquele clique de falar, eu posso melhorar, eu mereço, né? E vem, afinal, aí, né, lembrando aquelas palavras lindas, maravilhosas, né, de apoio, né? A irmã Sulufo, ela fala aí sobre Deus, né? Ela fala, caminha um dia após o outro na certeza de que Deus te espera, sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã sejas melhor do que hoje, para a tua própria felicidade. Bem, meus queridos, se Deus sabe, né, das coisas, se Ele espera isso, e Ele espera isso com convicção, ele tem certeza. A lei é essa, né? Que nós vamos progredir, e ele espera, com todo o respeito, que amanhã nós sejamos melhor. Por que nós não vamos acreditar nisso? Nós não vamos olhar para nós com esse respeito e falar, olha, Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança aí maravilhosa de vida, né? Então, e Deus confia, Ele acredita. Jesus falava, sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Enche mais a nossa bola do que Jesus, gente. Não teve ninguém mais que falasse de nós, espíritos, naquela época ainda, tão atrapalhados, né, com tantas dificuldades espirituais, morais, né? E Jesus olhava e falava, assim, acreditando que nós podíamos, como ele falava,
posso poder tudo o que eu fazer, tudo que eu faço e muito mais. Ele nos colocava no mesmo patamar dele, como filhos de Deus, irmão dele, parceiro ali dele mesmo, né? Então, vamos acreditar também isso em nós, vamos nos ajudar, começando dentro da nossa casa, né? Olhar nosso marido, nosso filho, nosso irmão, nosso companheiro, estendendo isso para o nosso trabalho, para a nossa sociedade, onde nós convivemos, né? E vamos nos ajudando, acreditando que sim, amanhã nós poderemos ser melhor. Vamos persistir nos nossos objetivos, não desistir nunca. E na hora das nossas quedas, diz aquela música, né? Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Recomeçar. É isso que eu gostaria, e baseado de deixar como mensagem, e baseado nessa fala de hoje, que seja uma injeção de ânimo para todos nós, e vamos sempre procurar trazer essa parte, além de toda a parte doutrinária que nós estudamos, essa parte de estímulo para nós mesmos, para nós trabalharmos em nós mesmos a nossa reforma íntima, e sem tanto martírio, né, gente? É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Se quiserem fazer alguma colocação ou perguntar alguma coisa, antes de eu passar a palavra para a Joela, por gentileza, façam. Gente, eu estava aqui do lado, né? Porque, como na gravação, se ficar dois, às vezes não parece muito bem, mas eu estava aqui do lado, só sorvendo tudo que a Grace estava falando, e fiquei emocionado de ver as colocações que ela fez. Eu achei assim, bom, eu não posso falar porque eu sou suspeito, né? Mas eu vou dizer, eu achei que foram muito boas, muito didáticas, muito interessantes, e esse assunto é muito lindo, esse livro é muito bonito. E não vou completar nada, só dizer que todo movimento de crescimento espiritual, sem exceção, não é exceção, todo movimento de crescimento espiritual, independente do estágio, no começo, no meio, no fim, ele começa aos poucos, ele passa por uma fase de conflito, com certeza. Existe um livro chamado Bhagavad Gita, e ele o Bhagavad Gita é um livro longo, mas ele é só um capítulo, praticamente, ou 2 capítulos, eu não lembro, do Mahabharata, que é um livro indiano. Mas esse livro Bhagavad Gita, a gente estuda na filosofia, a Grace teve o prazer de estudar também, a gente fala muito dele, vamos falar um pouco dele depois. Ele fala no livro, ele tem o conflito, essa parte do conflito, que é a guerra que Arjuna faz, e que não era uma guerra, na verdade, de fato, era uma guerra interior, é uma guerra que ele lutava contra ele mesmo. E é isso. O conflito não é com as pessoas, não é com a sociedade, o conflito é conosco. O conflito é, como nós vamos começar a falar daqui a 2 semanas, do ser humano, é o conflito do andar de baixo com o andar de cima, quando a gente descobre isso. Então, achei muito bom. E se alguém tem alguma coisa a falar ou quer dizer alguma coisa antes da gente entrar no outro assunto, fique à vontade. A Grace não fugiu, não, ela só está aqui do lado. Ok. Então, eu vou voltar lá para a apresentação. Hoje a gente vai falar um pouco dos resumos da doutrina dos espíritos, mas eu não vou ler tudo isso aqui, eu vou pegar só esses pontos que eu marquei de vermelho, que eu achei são os mais importantes. Mas eu queria voltar um pouco aqui na questão do controle universal, que nós fizemos um resumo na semana passada, e eu marquei também aqui alguns pontos que eu gostaria de relembrar ou falar para não deixar passar em branco ou passar. É que, na verdade, esse material vocês deveriam estar lendo em casa. O que é o certo aqui? Quando você vai para uma escola, então o professor passa lá um exercício, fala de um assunto, ele espera que você em casa olhe aquilo e volte com pergunta, com dúvida, aquela história. Então é mais ou menos assim, vocês têm que tirar um tempinho para ler o material e mandar uma dúvida se tiver ou se não tiver, não tem problema, tá? Então aqui nós pegamos a questão do controle universal que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo,
que é o que está marcado em preto, e embaixo do Livro dos Médiuns. Vocês vão ver aí, é SE e LM. Então ele diz assim: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. Então ele diz, só existe uma garantia séria para o ensino dos espíritos, ou seja, quando você recebe os ensinos deles. A concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros. Essa definição está no Evangelho. Então, de novo, aquilo que eu falei de uma forma resumida na semana passada, está aqui também de uma forma resumida. Uma garantia do controle universal é a concordância de informações e, às vezes, complementações. Isso é importante a gente compreender. E no Livro dos Médiuns tem a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, com o concurso de médiuns diversos, desconhecidos uns dos outros e em lugares vários, e em ser, ao demais, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Definição contida no Livro dos Médiuns. Vocês estão vendo que essa expressão do Livro dos Médiuns é a expressão de cima, mas como uma complementação. Olha que interessante. Aqui já mostra uma complementação. Ele diz, além disso, tem que ter a razão, né? Ou seja, o que está analisando aquilo tem que usar a racionalidade para entender aquilo. Por quê? Para que aquilo seja uma expressão da verdade. E aí, eu vou dizer para vocês uma coisa que a gente aprende estudando a filosofia espiritualista, e principalmente Platão. Platão fala que esse mundo é um mundo, a gente estuda isso muito na caverna, e vamos falar disso, já falei um pouco, mas vou falar de novo, que esse é o mundo da ilusão, que o mundo verdadeiro, ou o mundo real, ou as verdades estão no mundo espiritual. Ele fala disso, e o Espiritismo entende isso de uma forma um pouco diferente, mas entende assim também. E na filosofia espiritualista isso é mais forte. Eles dizem assim, olha, o que a gente observa nesse mundo, em qualquer nível, é sempre uma sombra da verdade, porque a verdade realmente não é daqui, é de um mundo mais evoluído, é do mundo espiritual. Isso pode parecer forte, mas se a gente analisar a própria doutrina espírita, nós vamos ver que é assim mesmo. Porque as grandes verdades vêm de onde? Não vem dos homens daqui, passa por eles, mas vem de lá. Então aqui a gente mais que pode fazer é encontrar sombras. Então quando você encontra alguma informação muito importante, você tem que pensar assim, olha, quando eu coloco a minha mão em frente a uma parede branca e lanço uma luz, você vai ver a sua mão e vai ver a sombra dela na parede. O que o Platão diz, e a gente entende isso, é que nesse mundo você só enxerga a sombra, você não vê a mão. Em outras palavras, a realidade que é a mão não é desse mundo, você só enxerga a sombra. Qual é o ponto? O ponto é você aprender a enxergar a melhor sombra que tiver. Como assim? Ora, porque a melhor sombra que tiver, então se você tem uma boa luz, você tem a mão, uma parede limpa, você vai encontrar uma sombra bem feita, você pode deduzir a realidade daí, mas é claro que nunca vai ser a verdade e a realidade absoluta. Mas se a luz é fraca, ou se a parede é deformada, ou se não é branca, se tem aquela sombra vai ficar deturpada. E no mundo que nós vivemos, a grande maioria das coisas que existem são sombras deturpadas. Isso é importante entender quando a gente falar de senso crítico e discernimento, lá no segundo semestre, que a maioria das coisas que nos chegam, na melhor das hipóteses, são sombras. E na grande maioria são sombras deturpadas. E às vezes nem é porque a pessoa quer deturpar, é porque a pessoa só enxerga daquela forma. Então isso é importante entender no processo de controle universal. E a hora que quiser interromper, interrompa. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, a gente vai encontrar, não vou ler tudo isso, só a parte que está em negrito. Então ele diz assim, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não oferecia por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então ele está falando da sombra. Olha só, vamos botar nossa mente nesse raciocínio. Se fosse de confecção humana, ele teria só algumas luzes de quem concebeu. E como a gente não concebe luzes ou verdades absolutas, seria sombra.
Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Ele ainda está sendo bom, de verdade absoluta. Nós estamos dizendo mais. Grandes verdades não são daqui, né? Não são daqui. Então, aqui de novo nós estamos falando, põe a cabeça assim, a sombra e a realidade, o que a gente consegue perceber? Então, a doutrina espírita recebe do mundo espiritual, né, informações, algumas verdades, outras são informações de vida. Quando a gente lê as leis morais, nós vamos ver que muitas delas são informações da vida, do cotidiano nosso. Ainda, ele vai falar dos falsos profetas. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados, olha aqui. Há-os igualmente em número muito maior entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través sistemas absurdos, que fazem seja aceitos pelos seus médios. Então, aqui está muito claro aquilo que o próprio Kardec fala, não acrediteis em todos os espíritos. Né? Ou seja, eles vão fazer a simulação, a mistificação, vocês aprenderão isso em mediunidade, a mistificação, quando a gente falar de mediunidade. Vão mistificar um nome, uma aparência, um jeito de falar, muito doce, muito isso, muito aquilo, mas, na verdade, eles estão trazendo, e isso é uma coisa que acontece no mundo. Cuidado. O mundo, quando ele é sutil, e às vezes não é tão sutil assim, porque a quantidade de pessoas que se deixam manipular é tão fácil que às vezes nem precisa ser muito sutil. Mas quando eles querem influenciar de uma forma maior e querem ser um pouco sutil, eles trazem um pouco de verdade, mas a grande coisa que eles querem não são essas verdades, são as falsidades e as mentiras que eles colocam junto. E aí as pessoas falam, não, olha, ele falou isso, é verdade. Falei, então é tudo verdade. Opa, cuidado. Kardec diz, se você tem 12 afirmações e uma delas é mentirosa, cuidado com as outras 11. Ou seja, fique esperto. Então, aqui, ele está falando disso, mas tem um outro detalhe que nós temos que falar que não está escrito. É que existem espíritos no mundo espiritual, e nós estamos falando de espíritos em geral que dão comunicações, que fazem livros, que falam com médios, na Umbanda, no espiritismo, no esoterismo, onde for, mas que eles são pessoas como nós, um pouco melhor, igual, pior, tem de tudo. E esses espíritos falam daquilo que eles entendem, daquilo que eles compreendem. E isso quer dizer que também não é, ainda é sombra. Mas lá não é o mundo, não, lá é o mundo dos desencarnados, da erraticidade. Então lá você vai ter espírito muito evoluído, que vai trazer mensagens corretas, mas vai ter espíritos de um nível evolutivo um pouco melhor, mas que ele vai colocar as coisas de acordo com como ele compreende. E o como ele compreende ainda não é a verdade, não é a luz absoluta. É preciso ter muito cuidado com isso. Isso que eu estou falando para vocês é para que vocês comecem no básico 2 a compreender que quando vocês leem uma coisa, não quer dizer que aquilo é verdade. Você só passa a acreditar que aquilo é uma verdade relativa, é uma sombra boa, vamos falar assim, uma sombra que se aproxima da verdade, quando você confronta isso com a razão, confronta com outras coisas, como Kardec fala, confronta com outras informações, outros livros, né? Você vai fazendo todo esse processo. Então, por isso o processo de crescimento é conflituoso. Não é simplesmente, aqui está falando uma coisa, é isso que é. Não pode ser assim. Você não pode embarcar nisso. A necessidade de você aprender sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre o mundo, sobre o universo, sobre Deus, sobre tantas coisas, te exige muita perseverança e muito esforço. Vamos lá. Ok. Eu só queria trazer esses pontos do controle universal para ficar forte em vocês, como Kardec coloca a importância disso, do discernimento, do senso crítico, da observação, da confrontação, da análise, e ainda deixa claro, ainda pode escapar alguma coisa, tá? Alguma dúvida aqui, alguma coisa que vocês querem comentar antes de eu seguir em frente? Ruela, é o Carlos. Em cima de tudo isso que você falou, a gente acaba entendendo aqui, pelo menos eu entendi assim, que o processo ele é bem lento, então, né? O progresso ele é bem gradual, bem degrauzinho por degrauzinho, né?
sementinha por sementinha, para a gente poder conseguir chegar, pelo menos no mínimo. Carlos, é isso mesmo. E a gente tem que ter um cuidado, porque existe uma ideia absorvida pelos cristãos, pelas igrejas, e o espiritismo tem que ter cuidado para não absorver isso, os espíritas não deveriam absorver isso, mas tem risco, e algumas coisas acontecem, é de achar que as verdades absolutas estão nas nossas mãos, né? E que a gente é que sabe, é isso aí. Não existe isso no mundo, gente. Pensa, como é que a divindade nos manda informações sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo que existe que a gente nem sabe? Como é que ele manda? Aos poucos. Por que ele vai falar da experiência de um espírito puro que ele tem com Deus? Por que vai falar disso? Que experiência é essa? Não vai. Para que falar isso para nós? Não faz sentido. Então, a gente sabe aquilo que nos é revelado, e isso que nos é revelado não é verdade absoluta. São coisas importantes que a espiritualidade nos traz através dos espíritos bons para a nossa condição espiritual. Isso tem que estar muito claro, para a gente não embarcar em quê? Num fanatismo. Isso é muito perigoso, né? A gente achar que, não, isso aqui é a pura verdade. Não, não é assim. Existem alguns ensinamentos que são de um nível de transcendência enorme, que a gente pode dizer, olha, isso aqui com certeza é uma verdade até um certo nível, depois pode ser que tenha uma coisa mais profunda que a gente nem consegue entender. Mas quando você fala o amor, amar a Deus e o próximo como a si mesmo, todas as leis e profetas estão aí, Jesus está colocando algo de uma transcendência tão grande que a gente não entende, mas está lá. Então, é isso que eu vou seguir. Mas não, você não vai seguir isso. Você tem que fazer um monte de coisinha para chegar lá. Pensa nas virtudes, e nós vamos falar muito disso. Você quer adquirir virtude, você tem que fazer uma base. Existem as virtudes neutras, que é a base para as outras. Você pode ficar louco perseguindo coisas que você não tem competência para conseguir. Por isso existe um processo. Primeiro esse, depois aquele, e as coisas vão seguindo, né? Então é o que você falou. As coisas vêm, né? Agora imagina que se as coisas vêm de forma escalonada, e nós somos pessoas preguiçosas, nós somos pessoas que somos carregados pelo instinto, pelo desejo, então o timing fica muito mais longo. Então por isso a gente fala, a Grace falou muito aqui, conflito, perseverança, experiência, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, não importa. Não importa quantas vezes. Por quê? Porque essa é a nossa condição. Ok? Obrigado aí, Carlos, pela colocação. Alguém quer colocar alguma coisa? Não tem ninguém com a mãozinha levantada. Ela. Oi. É a Denise aqui falando, vou ligar a câmera. Oh, tá certo, Denise, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu não tinha aparecido, estava nos bastidores ouvindo. Eu queria fazer duas colocações, assim, né, que são em relação às leituras que eu tenho feito, uma em relação às mensagens que a gente recebe do plano espiritual, né? Tem uma parte no livro que é no que é o Espiritismo, que fala sobre essa veracidade e a qualidade, né, das mensagens que vêm do plano espiritual, né? Que diz que a gente sempre deve desconfiar, né, das mensagens que a gente recebe, porque a gente nunca sabe quem realmente são os espíritos que estão trazendo essas informações para a gente, né? Então, lá eles falam que a gente deve procurar observar a qualidade dessas mensagens, né? Observando a intenção da mensagem, se tem ali um tom de orgulho no fundo dessa mensagem, se é uma mensagem que vem numa particularidade assim muito pessoal, ou se são mensagens que vêm com uma positividade assim numa questão de ser para o geral, né? Para toda a humanidade, que através dessas observações a gente consegue ter um conceito da qualidade do espírito que está trazendo essa mensagem para nós, né? Que é também que essa parte do livro também está se relacionando à qualidade do médium, né? Da pessoa que está sendo a intermediária dessas mensagens que são recebidas, né? Então, para mim, foi uma parte da leitura importante,
porque a gente começa a ficar um pouco mais criterioso sobre as coisas que a gente está lendo, né? Então, acho que observar isso em qualquer mensagem que venha do plano astral, né? Se é uma mensagem que é voltada para toda a humanidade, porque eu acredito que os espíritos realmente evoluídos, ascensionados, que queiram passar uma mensagem bacana, sempre vai ser um propósito do todo, nunca numa questão assim muito individualizada, né? Então, eu queria fazer essa colocação, que para mim foi uma parte da leitura que me chamou muita atenção. E agora acabaram de fazer o comentário sobre a evolução ser lenta, né? E eu acho que em um dos nossos encontros, com a Grace e com você, eu e o Gabriel até já comentamos sobre isso. De uma palestra que a gente assistiu do Geraldinho Lemes, e ele comenta, né, sobre a gente está entrando na era da regeneração, e ele fala que vai durar 70 séculos, né? Então são 7.000 anos, é muito tempo, né? Acha? E o próprio Geraldinho faz o comentário, ele falou, gente, mas isso não é para a gente ficar desanimado, porque ele fala que, ele falou assim, olha a misericórdia do nosso Pai, ele vai nos dar 70 séculos para a gente ter tempo de se evoluir e aprender de tudo. Então, a gente vai, nesses 70 séculos, a gente vai poder aprender sobre matemática, física, ciência, sociologia, biologia, medicina. Então, por aí, para a gente ter uma ideia de realmente como a evolução é lenta, né? Assim, foi um ponto da palestra que me chamou muita atenção, porque a gente fica com essa ânsia de ser melhor, de melhorar, né? E isso daí coloca a gente um pouco assim dentro da realidade do que realmente é a evolução, né? Mas é isso que eu queria comentar. Obrigada do espaço. Muito bom comentário, Denise. Eu vou puxar sempre uns ganchos quando aparecem algumas informações, porque a gente pensa assim, não é a questão que as pessoas estão fazendo o básico 2, vai para a área mediúnica, ou que vai ou que não vai, isso não importa. É uma questão de discernimento e senso crítico. A gente tem uma experiência, principalmente eu e Grace, sempre trabalhamos muito junto no movimento espírita, a gente tem uma experiência, é difícil a gente falar experiência grande, que é muito relativo, mas uma boa experiência na área mediúnica. A gente trabalhou muito na área mediúnica. E o que se observa na área mediúnica é que as condições para você ser enganado são imensas. E via de regra, você é enganado e depois você acaba descobrindo. Ótimo. O problema é quando você é enganado e não descobre. Por quê? Porque, gente, para pensar. O médium, coitado, ele já está num transe. Então, o controle dele já fica dificultado. Quando você fala o médium tem que controlar, porque o médium tem que estar se aprimorando moralmente, que aí ele vai fazer uma sintonia. Mas isso não significa muito, porque também médios bons vão dar passividade a espíritos doentes, em dificuldade, porque faz parte do pronto-socorro da mediunidade. É tudo normal. Mas, assim, qual a experiência que nós tivemos? Um monte de experiência de espíritos que vêm, falam coisas muito interessantes, depois você percebe que não era daquilo. Um exemplo para vocês muito interessante, numa reunião mediúnica, que nós estávamos, e como a minha mediunidade é intuitiva, eu sempre trabalhava na orientação. A Grace já na psicofonia, porque ela tem uma mediunidade de psicofonia muito forte. E aí a gente estava trabalhando, era um grupo mediúnico muito interessante, começou a ter um processo nesse grupo mediúnico de crescimento. E você percebe quando os trabalhos vão se transformando, vão se modificando, vai chegando mais coisa, você vai percebendo a dinâmica do grupo. Mas tem uma coisa que as reuniões mediúnicas não fazem e que é um pecado capital. Você não vai encontrar isso em reunião mediúnica, mas é um pecado capital. E por que não faz? Por causa do orgulho. É incrível, né? O que é e que está recomendado? Qual é a recomendação? Que quando você tem reunião mediúnica, você tem mensagens, você tem informações, tudo isso, os médios e aquela reunião deveria se reunir e analisar essas mensagens. E tem que ter competência para fazer isso, e inclusive analisar a própria reunião. Em geral, isso não acontece. Por quê? Porque a pessoa fica achando que a outra vai se ofender. Essa mensagem aqui foi de um espírito superior, eu não posso falar que eu vi alguma coisa aqui. Então, existe isso é muito ruim. Isso é muito ruim no movimento espírita. Isso não acontece na maioria das reuniões. E a gente sabe disso porque as que a gente participou, que a gente vê nas outras casas e o que a gente lê. Tá? Mas a recomendação é essa e, infelizmente, não é uma prática.
E essa prática poderia ajudar enormemente as casas espíritas de compreender. Espera, essa mensagem está falando um monte de coisa aqui, mas e aí? Espera, tem um problema aqui. Então, você colocou algumas questões. Existem alguns parâmetros que você pode falar assim, olha, esses parâmetros estão cumpridos por essa mensagem, dando a entender que é boa, mas isso não quer dizer ainda. Porque existe, e a gente não vai falar disso, talvez quando a gente falar de mediunidade, não sei se vai dar tempo, porque isso eu diria que seria para o pessoal da formação mediúnica, existem as mensagens apócrifas que você encontra, né? Que o Kardec nos mostra, mensagens que você lê e fala, não, mas essa mensagem é linda, está tudo certo. Ele fala, não, aqui tem um problema. Por quê? Não é que a mensagem é ruim, é que o espírito que deu essa mensagem não é ele. Porque ele não fala desse jeito. Gente, não é simples. A coisa é complicada. Se a gente não estuda, se a gente não pesquisa, nós vamos sempre ser enredados. Esse é o processo. O processo de educação, eu passei um vídeo de educação para vocês vão entender isso. Como nós somos enredados no mundo por um grupo de pessoas pequeno que faz todo um processo. Enredados nesse sentido, enredados pelo mundo espiritual também. Porque a gente não tem competência de desenvolver um senso crítico de discernimento, não tem disciplina, para olhar para uma coisa e falar, não, isso aqui precisa de uma atenção maior. Vou pedir ajuda aqui, ajuda ali, vamos discutir, vamos entender. Isso não é comum na nossa condição espiritual. O comum é a gente achar, é isso mesmo, tá certo, sabe? Então, por isso, a gente precisa entender o que o Kardec está colocando. Ele está falando exatamente disso. Não confie em todos os espíritos, cuidado, confronte, analise, cheque. E, além de tudo isso, ela é relativa, porque o nível de vocês não está permitido para um nível maior. Né? E é fácil entender isso? É. 1.500 anos antes de Jesus veio Moisés, trouxe uma informação. Jesus trouxe outra, o Espiritismo trouxe outra. E depois? E depois? E depois? Não é? Então, eu não queria... Acho que esse recado sobre controle universal ficou muito claro agora com a ajuda da Denise, com essas colocações, para servir de alerta para nós. Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos lá. Então, aqui Grace já foi, né? Aí a gente entra no resumo da doutrina dos espíritos. Também não vou ler tudo, tá? Porque tem material para vocês lerem, como eu falei aqui, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, tá. Aqui, deixa eu ver. Isso, o ser humano. Isso. Essa aula de hoje, eu acho que a gente não vai ter tempo de fechar todo esse resumo, apesar de ser curto. Porque, se tiver, é bom que na aula que vem a gente já vai entrar no ser humano. Então, a gente sai um pouquinho da doutrina, mas não sai muito, porque se mistura, tá? Então, vocês encontram esse resumo da doutrina dos espíritos aqui, né? Mas lá, no Livro dos Espíritos, na introdução, tá? Na introdução. E eu vou ler, assim, só alguns pontos para a gente entender, ok? Então, ele começa a falar que no homem existem três coisas. O corpo, ou ser material, semelhante aos animais, né? A alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo, e o laço que une a alma ao corpo, que é o princípio intermediário, o perispírito. Isso é básico do Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos. A gente descobre depois os detalhes disso em André Luiz e outros espíritos, mas o básico é esse aqui. Existe um espírito, a alma que encarna, existe o perispírito e existe o corpo. Isso é importante a gente entender e é basicão, tá? O homem tem, assim, duas naturezas. Aqui é importante, esse aqui é fundamental para o capítulo do ser humano. Olha só, o homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais. Lembra lá em cima, quando a gente lê? O corpo, ou ser material, é semelhante aos dos animais, pelo mesmo princípio vital. Bom, aí embaixo ele fala, o homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, das quais possui os instintos. Não só instinto, tá? Algumas emoções, tem tudo isso aí também. E pela alma participa da natureza dos espíritos. Opa! Então já está dizendo o conflito. Começou o conflito aqui. Você tem o corpo que requer as coisas animais e tem a alma que requer coisas espirituais. Pronto, criou um conflito. Olha o grande conflito do ser humano. Tá? Muito interessante. Depois, lá embaixo, ele fala, o espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido,
que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos de vista, da audição e do tato. Por quê? Porque ele está falando que o espírito tem um corpo, que é o perispírito. É disso que ele está falando, tá? Porque, na verdade, o espírito, sem perispírito, não tem essa informação. A própria doutrina espírita fala isso, os espíritos respondem. Não está no nosso nível conceber isso ainda. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ok. Entre essa doutrina da reencarnação e da mentepsicose, ok. Aqui está falando da doutrina da reencarnação e mentepsicose. Quem não sabe, ou quem sabe sobre mentepsicose, é a teoria de algumas doutrinas orientais, não são todas lá, tá? Que diz que se você desencarnar, dependendo da sua situação, você pode encarnar como um bicho, né? Como uma borboleta, como uma águia, o que for. Tá? É a teoria da metempsicose, que, na verdade, é uma interpretação equivocada dentro da própria doutrina oriental. Quando você estuda filosofia, você entende isso, porque que algumas religiões seguiram essa questão. Tá? Mas eu não vou entrar aqui na questão filosófica, só estou dizendo que a reencarnação não tem nada a ver com a metempsicose, que a gente sabe o que significa isso. Ok. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Isso é simples, mas precisa ficar registrado na mente de vocês, porque existe muita confusão com isso. Muitos espíritos, como, por exemplo, Rustam, e o Rustam, ele tem obras publicadas pela FEB, e que ele trabalha nesse processo de que algumas situações o espírito pode voltar como um animal, tá? Então, só para a gente entender, tá? Depois vocês vão ler isso tudo em casa lá, ok? Deixa eu ver aqui. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e por todas as suas alegrias da satisfação dos apetites grosseiros, aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Também repetindo aquilo que foi falado na primeira frase. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-se e acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que agita ao nosso redor. Livro dos Espíritos, questão 87. Vocês lembram que nós já falamos disso. Essa é uma maneira correta de ver, mas ela precisa ser estudada junto com a 279 que está lá embaixo, tá? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Os bons vão a toda parte, assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam são interditadas. Então, vocês percebem? Ó, tá? Não é bem assim. Estão em todo lugar, estão em toda... Não, depende do nível evolutivo. Ok, aqui não marquei nada. Ok. Aqui a gente vai fechar esse assunto do controle universal, da doutrina espírita, sabendo que o material está aí para vocês lerem. E eu não ia ler ele todo, não faz sentido. Vocês devem ler e eu coloco alguns pontos importantes, tá? Eu passei para vocês no WhatsApp e aqui, nesse material, vocês vão ver 3 caminhos de vídeo, que é o vídeo 8, que é o ser humano, tá? É o ser humano. Depois você tem o vídeo do medo e depois tem o vídeo do ego. Esses vídeos é muito importante vocês verem. Por quê? Porque o que acontece? Eu vou falar de assuntos aqui que o vídeo dá detalhe e eu não vou discutir todos os detalhes aqui, porque não faz sentido aqui na aula de um tempo curto discutir detalhes, sendo que você pode ver o vídeo, entender ou tirar dúvida, e aqui a gente tira a dúvida. Então, isso é importante, tá? Então, esses 3 pontos são extremamente fundamentais para o próximo assunto que nós vamos tratar, que é sobre o ser humano, tá? Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é sobre o ser humano que nós vamos tratar. Ó, começa a falar disso aqui. Vocês vão lembrar, quem vem numa aula dessa, eu falei disso aqui, o ser humano. E aí nós vamos falar bastante disso, porque isso vai dar base para a gente entrar, inclusive, nas leis morais, tá? Então, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu vou voltar aqui, tá? Deixa eu fechar. Muito bem. Gente, aqui é aquela hora, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer? É o Carlos aqui. Pois não, Carlos?
Eu assisti os 3 vídeos que você recomendou. Na realidade, um deles eu já tinha até assistido, até tinha comentado com você que eu sigo o seu canal lá no YouTube. E o que me chamou muita atenção, todos são excelentes, mas o vídeo do medo, o olhar que você trouxe sobre o medo me fez repensar várias coisas que a gente costuma olhar de outra forma. A gente não acha que é medo de fazer alguma coisa ou medo de deixar fazer alguma coisa, mas eu achei extremamente interessante. Quem não viu, aconselho ver com calma. Eu assisti mais de uma vez, porque a primeira vez me deu curiosidade de entender um pouco mais. Eu assisti novamente. Eu pensei que você ia falar que a primeira vez te deu medo, não? Não, me deu curiosidade, porque é uma forma diferente de olhar, né? Você colocou o medo de uma forma bem diferente e que ela é muito perceptível no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Foi muito interessante, eu gostei bastante, especialmente desse vídeo do medo. O Menezes está me dando aqui a vontade de assistir o vídeo de novo. Esse vídeo do medo, Carlos... Eu vou assistir amanhã de novo. Esse vídeo do medo, ele, assim como o ego e o ser humano, eles estão na plataforma que é o Sobrevivente Quase Humano. É um grupo de vídeos que eu fiz há mais de 2, 3 anos atrás. E o outro plataforma é o Ser Humano, né? Ou seja, é o ser humano, o humano cidadão do cosmos, é um nível acima. Mas esse vídeo do medo, para mim fazer, eu estudei muito. E eu achei umas fontes como o Jiddu Krishnamurti, eu não sei se... Eu já falei dele aqui, acho que ano passado eu passei algum vídeo dele para as pessoas, esse ano eu não sei. Mas assim, ele fala... E quando eu quero pesquisar um assunto muito crica, eu normalmente vou no Jiddu Krishnamurti e também vou no Sadhguru. Por quê? Porque eles têm uma visão mais aprofundada que o ocidental. E isso é uma coisa interessante a gente entender. Se você pegar a comunicação divina com os povos, ela também é feita de forma diferente. Então, por exemplo, os orientais receberam comunicações lá, milhares de anos atrás, que nós ocidentais não recebemos, só recebemos agora com a doutrina espírita, porque a gente não estava preparado. Só que aí eles, quando você pega e vai lá buscar a informação dos orientais, vai na filosofia espiritualista e pega o espiritismo, é maravilhoso, porque eu percebo que as coisas se encaixam de uma forma incrível, com algumas exceções técnicas. E esse vídeo do medo, ele traz o quê? Uma visão para as pessoas que as pessoas não pensam nisso. As pessoas pensam em medo como tem medo de alguma coisa, um incêndio. Não, isso é do instinto, mas o medo que detona, que está na base das vidas das pessoas, as pessoas não se preocupam. Então, você foi no ponto. Eu acho que realmente, por isso a gente estuda o medo, estuda o ego, porque isso é importante para a nossa caminhada aqui. Obrigado aí pela sua colocação. E aí depois nós vamos discutir os vídeos durante o processo, tá? Alguém mais? E sem querer ser chato, só o vídeo do ego, você começa fazendo uma conceituação freudiana, né? Eu já estudei psicanálise, então você faz uma correlação bem interessante. É bem importante, né? Porque o ego, para cada um, é o seu próprio eu, né? E o Freud, ele trabalha muito o consciente e o inconsciente, e aí vai nos levar a refletir sobre a consciência. Então, uma coisa puxa a outra, né? Aí você fala do id, fala do superego, é bem interessante, é uma coisa bem correlacionada uma com a outra. São vídeos que dá vontade de você ficar assistindo mesmo, porque cada vez que você assiste, você vem com um olhar um pouco diferente, é bem interessante. Eu vou dizer para você aqui, rapidamente, não é para puxar sardinha, mas esses vídeos são vídeos realmente que são pesquisados, não vou dizer que não tenha erro, mas são pesquisados, mas os vídeos dos humanos no cosmos, eles são mais profundos, a gente vai perceber isso quando a gente vê os vídeos. Quando, por exemplo, tem um vídeo que são de saúde e doença, que nós vamos passar ele depois, e educação e valores, é incrível. Virtudes é um vídeo muito interessante, porque vai entender o que é uma virtude e como que funciona esse caminho do meio que as pessoas falam. Mas não vou falar mais disso, não. Quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje, para a gente encerrar.
E quem fez a prece foi o Fred, e a prece final foi o Carlos, que falou que ia fazer. Mas alguém tem mais algum ponto aí? Eu vou dar só mais um ponto em cima do que a Grace trouxe lá no comecinho, que eu acho que resume bem, né? Como a gente está falando aí, você falou nas aulas anteriores de síntese, o recomeço, né? O recomeço ele é oportunizado para a gente a todo momento, a todo dia, a toda hora. Basta a gente entender e, a partir dali, recomeçar para uma coisa melhor. Então, isso é ofertado para a gente toda hora, todo dia, todo momento. Depende da sua disposição em querer entender isso e colocar isso em prática. É bem isso mesmo, Miné. A gente precisa ter sempre esse foco, recomeçar todos os dias, todo momento da nossa vida, e a persistência, né? Dos nossos projetos, de traçar uma meta, um projeto e não desistir. Tá difícil hoje, não deu, amanhã tenta de novo, né? E vamos em frente, né? Vamos estudar. Uma coisa que eu estava falando com o Breno, e não sei se vocês pararam já para pensar. Gente, se a gente pensar no nosso mundo em geral, né? Olha, tem uma grande parte das pessoas que não param para pensar, não que nós sejamos melhores nem nada, mas você vê, nós estamos aqui, você vê, você citou aí um vídeo do medo, né, com uma abordagem que a gente normalmente não pensa, né? E se a gente observar, no mundo que nós vivemos, as pessoas, no geralzão, não param para pensar, não se preocupam com isso, dessa essência do nosso ser, do que nós somos, do que nós queremos ser, não faz esses questionamentos. Vai vivendo, ainda mais se a pessoa tem uma condição financeira boa, então que aí já não tem mais a dificuldade do financeiro, né, em relação à sobrevivência, né? Aí que o pensamento, eu estava até falando, o que será que as pessoas assim que têm muitas coisas materiais, não têm dificuldades assim nesse aspecto, o que será que passa na mente? Como que essas pessoas veem a vida? Aí foi quando o Hela falou assim, olha, via de regra, o despertar nessas pessoas começa através da dor. Quando bate a dor, aí a pessoa com mais assim, vivendo a vida assim, pelas coisas materiais, por mais que viva, às vezes é preciso, é necessário a dor chegar para ter um olhar mais introspectivo, né? E se a gente tem essa consciência, a gente não vamos esperar a dor bater doída, né? Vamos já. É isso aí. Olha, eu acho muito interessante o que a gente fez hoje. O que a gente fez hoje, não sei se vocês perceberam, foi pegar um assunto complexo e trazer ele dentro de uma receitinha de bolo. Isso é importante a gente fazer. E vocês vão perceber que nós vamos estudar as leis morais quando chegar na última, que é o capítulo 12 da perfeição moral, e nós vamos trabalhar o segundo semestre praticamente todo nele. Vocês vão ver que ele é cheio de receitinha de bolo. Porque é receitas, no sentido assim, o que é que eu posso fazer? Que ferramentas eu tenho para fazer as coisas acontecerem? Isso é importante, isso nós vamos mostrar. Às vezes a gente fica sem ideia, né, de como fazer a coisa acontecer. Agora, não vamos pensar que as ferramentas são simples, porque não existe uma ferramenta técnica, é uma ferramenta psicológica, espiritual, né? Gente, obrigado. Beijo no coração de todos vocês. E o Carlos vai fazer a prece para a gente, que eu já tinha esquecido. Por favor, Carlos. Tá joia. Pode deixar. Vamos lá. Então, eu vou convidar aqui os meus irmãos a continuar nesse momento de concentração, de reflexão, fechar os nossos olhos, acalmar mais ainda o nosso coração, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo essa oportunidade que nos deu dessa reunião, para estudarmos e aprofundarmos um pouquinho mais a doutrina de seu Filho Jesus, nosso irmão maior, que esteve aqui presente, encarnado no nosso meio, nos exemplificou tudo o que devemos fazer, os caminhos que devemos trilhar, e deixou como base o amor. Doutrina toda dele baseada no amor. Que nós possamos aprender
a amar cada vez mais, e que com esse amor de Jesus, que nos deu como exemplo, que possamos nos melhorar no nosso dia a dia, como pessoas, na parte profissional, na parte espiritual. Sabemos que ainda estamos muito próximos do início e bem longe do objetivo, mas estamos aqui tentando caminhar passo a passo, lentamente, na evolução e no progresso da senda do bem. Agradecemos os benfeitores, nossos irmãos, que prepararam o ambiente de nossos lares e que intuam em cada um de nós para que possamos, pelo melhoramento e discernimento desses ensinamentos que os nossos irmãos Roel e Grace nos trouxeram, que possamos absorver o máximo possível desses ensinamentos e que possamos transformar isso em atitudes, em ações e melhores comportamentos no nosso dia a dia. Muita paz para cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Miné. E, gente, eu queria falar, finalizando, fazer um convite a todos vocês, que eu tenho um depoimento real, o quanto que os amigos espirituais, nossos companheiros lá do André Luiz, da nossa casa espírita, atuam na gente. Então, aconteceu uma coisa assim fantástica lá no centro, tá? E eu vou, semana que vem, convido que todos cheguem 10 minutinhos antes, para não tomar tempo da aula, que eu vou contar uma história real do trabalho dos espíritos, André Luiz. Tchan, 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 tchan. É algo assim, gente, que sério, quando eu pensar, não, claro que eu chorei, né, que eu me emocionei na hora, mas assim, incrível o quanto, sabe aquela pergunta de se os espíritos influenciam na nossa vida, e que tem a resposta muito mais do que vocês imaginam? E aí eu vou dar uma história real que aconteceu lá no centro, tá? Semana que vem, na segunda-feira, vamos, por favor, cheguem um pouquinho mais cedo, que aí eu pego uns minutinhos, 5 minutinhos. Não tem problema, na hora mesmo. Para contar para vocês a parceria com os amigos lá. Quando você falou que os amigos vêm preparar nossa casa para nossa aula, e vem mesmo, para que a gente tenha mais foco, tenha harmonia, né? Então, cumprimentando os nossos amigos espirituais também, né? Que nós possamos, no nosso sono, ter um bom sono, que possamos estar em harmonia também, né? E, além de estudar, quem sabe até ser útil no plano espiritual. Na semana que vem, nós vamos aproveitar essa dica da Grace e nós vamos engrenar, eu vou preparar uma vibração, tá? Nós não vamos ter os 10 minutos, então os 10 minutos vai ser de vibração. Eu queria que todo mundo se preparasse aí, nós vamos fazer uma vibração com relação às guerras, tá? No nosso mundo, que a coisa está muito séria, mais do que a gente imagina. A gente está só vendo falar da Rússia e Ucrânia, mas o negócio é mais complicado ainda. Então a gente vai fazer uma vibração e todo mundo unido, nos 5, 7 minutos de vibração, vocês podem ter certeza que ajuda muito, tá? Gente, prazer enorme. Abraço. Tchau, no coração de todos vocês. Saudade do Alan. O Alan ainda está acordado, não sei como que pode uma coisa dessa. Menino, olha lá. Daqui um dia ele vai falar igual vamos nos ver, Grace. Com o cabelo arrepiado. Daqui um dia ele vai falar que é um adulto no corpo de bebê. Né? Boa noite, Deus. Muita luz, muita paz para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Vou parar aqui a gravação.